Além disso, nós temos as intimações, como disse, pelo correio eletrônico. As intimações da Lei 11.419, ela diz o seguinte: se você não lê o seu correio eletrônico no prazo de 10 dias, você vai ser automaticamente intimado. Então o advogado precisa ter um sistema e vai ter que ter um hábito maior de conferir o e-mail. Se ele não receber essa intimação, se ele não observar ou foi jogado na caixa de spam, ou se houver algum problema na transmissão, a presunção é que em 10 dias foi lido. Perdeu o prazo. Então, olha a repercussão que nós temos e os problemas que nós temos na Lei 11.419, focando a parte do advogado. Focando a parte realmente que a gente precisa se preocupar e ter uma infraestrutura de tecnologia para poder atender também essa demanda. Mais para frente, nós temos o conceito de governança corporativa, um conceito novo que vem sendo muito falado no Brasil, que é o conceito do conjunto de regras que regulam as direções das empresas, que é regulado pela CVM. O que é CVM, professor? CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Toda empresa que negocia ações na Bolsa de Valores, ela precisa ter autorização e ser auditada pela CVM. Como surgiu esse conceito de governança corporativa? Como que esse conceito veio para o Brasil, que as empresas passaram a ser utilizado? Lá nos Estados Unidos nós tivemos o escândalo da Enron. A Enron, ela fraudou seus balanços. Os Estados Unidos é um país extremamente capitalista e ela protege o capital a qualquer custo. Tanto isso que nós vimos bastante banqueiro nos Estados Unidos sendo preso. Isso é constante, isso é comum. Qualquer atentado ao sistema financeiro nacional é cadeia. Aqui no Brasil ainda não é assim, né? Mas os Estados Unidos, um país extremamente capitalista, mobilizou dentro daquele escândalo da Enron os seus senadores e criaram a Lei Sarbanes-Oxley. É o escândalo da Enron e regime ético propõe a Lei Sarbanes-Oxley, propõe um regime ético de atuação empresarial, onde a empresa é o reflexo dos seus indivíduos. A Lei Sarbanes-Oxley, que é a SOX, a Lei SOX que a gente fala, ela vem realmente a falar que a empresa, embora ela seja uma pessoa jurídica, ela é, de certa forma, produto do meio dos seus colaboradores. Isso responsabiliza o gestor, responsabiliza o contador, porque o ente contábil ele passa a deter uma responsabilidade e responsabiliza também o profissional da tecnologia da informação. Por quê? Porque o profissional da tecnologia da informação ele precisa fornecer as informações de forma correta e não manipulada. Então, dentro de todo esse conceito, aí nós temos os conceitos de Balance Scorecard, KPI, que são índices de produtividade, são todos eles utilizados a níveis da governança corporativa. Outra coisa bastante interessante é o due diligence, que é a análise do passivo das empresas. Hoje, as empresas que estão fazendo fusões, as empresas que elas estão hoje dentro do mercado, comprando umas às outras, precisa a equipe, dentro de uma equipe contábil, uma equipe de auditoria, uma equipe de advogados, uma equipe jurídica, fazer uma análise qual é o passivo a pagar da empresa, o passivo jurídico, quantas ações judiciais a empresa responde, na hora da compra, qual será a surpresa que eu vou enfrentar daqui a 10, daqui a 15 anos dentro do nosso passivo ambiental. Então, esses conceitos todos estão voltados também para a área de tecnologia da informação dentro do direito eletrônico. Contratos de prestação de serviços em tecnologia da informação. É muito comum hoje as empresas firmarem contratos de prestação de serviço em tecnologia. Se eu tenho um computador, se eu tenho um equipamento, eu preciso que alguém dê manutenção. Se eu quero desenvolver um sistema inédito, um sistema que venha atender o meu mercado, que venha atender a minha empresa, eu preciso contratar um profissional de tecnologia da informação. E como eu vou estabelecer as métricas desse contrato? Como eu vou pagar esse contrato? Tudo isso é objeto do direito eletrônico e causa grandes repercussões. Eu tenho um cliente que adquiriu um serviço para desenvolvimento de um website, que dentro desse website ele ia fazer análise de currículos.
ele não estipulou nada disso no contrato. Firmou um contrato genérico, um contrato padrão. E não foi prestado o serviço de forma correta. Ele investiu R$100 mil e como nós vamos cobrar isso? O contrato não fala como vai ser remunerado o pagamento do prestador de serviço. Para isso, nós temos o que nós chamamos dentro da informática de métricas. São sistemas de medição de contratos. Para as métricas, nós utilizamos o COBIT, tá? Que é um sistema de controle de objetivos dentro da tecnologia da informação. São regras estipuladas, não coercitivas, são regras morais, mas são regras que são utilizadas pelo mercado de modo a controlar os objetivos da tecnologia da informação, colocando para os contratos a métrica como pontos de função. Ou seja, em determinados momentos nós fazemos a medição, nós temos condições de medir o que foi produzido e dessa produção nós vamos pagar. É como a engenharia utiliza nas construções de estradas. Em determinado momento você faz a apuração do que foi desenvolvido, do que foi construído, colocando isso dentro do contrato, houve uma métrica, houve uma programação. No contrato de prestação de serviço, isso é bastante complicado. Fazer métricas físicas, métricas parametrizadas. Por quê? Porque o contrato de tecnologia da informação, comumente, ele acaba sendo remodelado. Porque nós chegamos em determinado momento do projeto que é preciso mudar a programação e apagar tudo que foi feito e ter que fazer de novo. Não é igual uma estrada que você está construindo e dessa construção você não vai destruir, né? Ela está sendo construída para o norte. Na tecnologia da informação, não. A gente apaga isso daí e aí? Como é feito? O prestador de serviço precisa ser remunerado porque ele trabalhou, ele acabou executando. E quando a métrica, a programação ela está sendo feita, mas ela está sendo feita de forma errada. O programador ele começou a programar e houve um erro que ele vai ter que desfazer. É justo que a empresa também pague por esse serviço errado? Então, a COBIT ela determina esses conceitos, coloca-se dentro da linguagem da tecnologia o framework, que são linhas de trabalho, momentos de trabalho, e utiliza também as regras do ITIL, que é informações para a infraestrutura de tecnologia. Então, COBIT e ITIL se aliaram ali dentro para poder dar métricas, para poder dar subsídios para os contratos de prestação de serviço em tecnologia. O profissional do direito que vai trabalhar com direito eletrônico precisa conhecer dessas ferramentas para que ele possa aplicar os contratos. E aí nós temos o princípio do Pacta Sunt Servanda, que é onde os contratos devem ser cumpridos. Embora a COBIT e a ITIL não sejam regras legislativas que oriundam da lei, nós podemos dar uma força para essas normas, trazendo ela para dentro dos contratos e firmado pelas duas partes, eles devem ser cumpridos. Sempre observando, nós não podemos ter abusividade ao tratarmos de contratos esculpidos dentro do Código de Defesa do Consumidor. Isso é bastante importante. Então nós vamos ter que definir dentro do Código de Defesa do Consumidor a finalidade, dentro da teoria maximalista ou minimalista. A teoria maximalista diz que toda relação é de consumo. A teoria minimalista ela fala que a relação só será de consumo se essa relação ela for exauriente. Isso não for utilizado para dentro do insumo, dentro do processo da empresa. Ok? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Códigos e regulamentos de boas práticas para a gestão da segurança da informação. Senhores, meus internautas, vejam vocês que interessante. A informação ela é o ativo da empresa. A informação, como vimos na aula passada, ela é fator de competitividade e inovação. Então eu vou deixar a minha informação de qualquer jeito? A minha informação, ela vale muito para a minha empresa. Ela é a alma da minha empresa. Então eu preciso ter um regulamento de boa prática. Para isso nós vamos utilizar uma norma da BNT-NBR, que é a ISO/IEC 27002-2005. Essa norma, ela é uma norma regulamentar, porém ela não tem força de lei. As empresas ainda não estão obrigadas a aplicar essas normas.
Entretanto, deve ser observado que se nós trouxermos isso para o contrato, deve ser aplicado pelo princípio do Pacta Sunt Servanda. Então vejam, norma BNT, BR, ISO e EC, adequação e proteção da informação como ativo de gestão. Então nós vamos proteger a informação como um ativo, como um patrimônio da minha empresa. Segurança dos sistemas cloud. Que é isso? Hoje nós temos esse novo conceito de nuvem, computação em nuvens. O conceito de computação em nuvens veio quando nós temos vários mainframes, vários grandes computadores dentro dos data centers, e esses computadores eles passaram a ser ociosos. Então eu tenho tráfego de banda, eu tenho volume de armazenamento e volume de processamento. Eu vou vender, eu vou disponibilizar isso para empresas que não têm esse equipamento, não têm condições de operacionalizar esse equipamento. Então eu vou abrir um espaço para que a empresa traga o seu programa para dentro do meu mainframe e a partir daí eu vou disponibilizar esse serviço. Como fica a segurança da minha informação dentro dos sistemas cloud? Porque o cloud ele é assim, hoje ele está no Brasil, está funcionando aqui. Esse data center vai precisar utilizar o seu recurso, porque ele vende mais caro. Quando ele vende fora da cloud, fora da nuvem. Ele precisa utilizar esse recurso, então ele vai pegar esse serviço, ele vai pegar essas informações e mandar para um data center lá em Israel. Para você, para o usuário, para a empresa, não importa onde está. Lembre vocês, a internet é multiplex, não linear, multimídia. Então não importa onde eu esteja, não importa onde esteja a minha informação. E a minha segurança? E o meu patrimônio, o meu dado, as minhas informações estratégicas, a minha inovação, o meu conhecimento, como nós vamos proteger? A norma BNT ISO e EC, ele dá linhas, ele dá parâmetros para que nós possamos fazer essa proteção. Planejamento estratégico legal da tecnologia da informação. Hoje nós somos assolados pela pirataria, muito se fala em programas piratas, as empresas acabam arcando pelo custo da pirataria com multas excessivas. Nós precisamos de um planejamento estratégico para que nós possamos adquirir os equipamentos, estando todos legais, com software legalizado. Hoje nós temos o Linux, nós temos o Windows. Qual tendência? Onde nós vamos utilizar? A Google está entrando no mercado também com sistema operacional. O grátis é melhor, o pago tem mais segurança. Como fica esse planejamento? É necessário fazer o planejamento estratégico legal da tecnologia. Direitos de propriedade intelectual, propriedade material, a propriedade intelectual dos programas produzidos por uma empresa para a minha empresa, por um terceiro para a minha empresa. Como fica a propriedade intelectual dentro do direito de marca dos produtos que são desenvolvidos pelos meus funcionários? Como fica o direito de propriedade intelectual que eu vou utilizar acessando um site do Google, por exemplo, e utilizando uma imagem de um site de terceiro na minha apresentação? E essa apresentação ela vai ser publicada, ela vai ser colocada como portfólio de mercado. Nós precisamos estar atentos para nós não estarmos infringindo essa propriedade intelectual. Proteção dos dados confidenciais. Nós precisamos definir regras para os nossos funcionários, para os funcionários que trabalham na empresa, de modo que os dados confidenciais tenham um nível de acesso. Então, nós temos determinadas pessoas que acessam os dados X, outras podem acessar os dados Y. Tudo isso precisa ser colocado a nível de senha. Porém, precisa existir uma regra, precisa existir um regulamento firmado entre o empregador e o empregado, entre o ente público, entre a administração pública e os seus colaboradores. Precisa ter isso de forma positivada, de forma escrita, para que nós tenhamos a eficácia da norma. Direito eletrônico e direito tributário. Chegamos hoje num ponto importante. Hoje o direito eletrônico não tem barreira. O direito eletrônico, eu posso ir lá e, através do comércio eletrônico, comprar um produto nos Estados Unidos. Quem paga o imposto? Porque o imposto ele foi criado para trazer benefícios para a população do local. Se eu estou comprando determinado